Para tanto, abra por favor a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo 19. Eu quero ler aqui alguns versículos a partir do 16. E aquela imagem que estava ali no telão, no retroprojetor, a gente não combinou, mas ela vai tematizar aquilo que eu desejo transmitir aos irmãos pela orientação do Espírito. Diz assim o versículo 16 do capítulo 19 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar aonde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. E respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Amém? Pode se assentar, glorificando a Deus. Quando o profeta Isaías profetizou sobre o nascimento do Messias, ele disse que o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O anjo Gabriel, ao visitar Maria, ele anuncia a chegada do menino e diz a ela: e ele será chamado Jesus. E ele se assentará no trono de Davi, seu pai, e o seu reino não terá fim. Na grande comissão dos apóstolos, Jesus disse a eles: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, colocará a mão em serpentes e escorpiões, e assim por diante. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, no versos 9 e 10, ele diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, perante o qual todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. E em Apocalipse, João, fazendo uma descrição do Cristo, ele diz que na sua coxa estava escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O tema dessa cantata é: o amor tem um nome.
E olhando para o texto que eu acabei de ler com os irmãos, o que me chama a atenção é que no momento mais emblemático da vida de Jesus nesta terra, na hora da sua crucificação, um pouco antes do tetelestai, do está consumado, nos últimos momentos antes de Jesus entregar o seu espírito, a gente consegue criar na nossa mente um cenário e perceber que naquele monte, no Gólgota, Jesus está no centro, no meio daquelas 3 cruzes. Ele está diante de uma grande multidão de pessoas que estavam naquele local com a intenção de vilipendiá-lo, de denegri-lo, de injuriar-lhe. E o que me chama a atenção é que somente na cruz do meio existia uma inscrição sobre a cruz do crucificado. Sobre a cabeça de Jesus estava escrito o seu nome. E Pilatos manda assim colocar essa escrita, dizendo: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Diante de todas as encenações que aqui fora figurada, a que mais me chamou a atenção e de uma forma muito clara, muito explícita, nos dá um choque, porque a cruz, irmãos, a cruz é sem dúvida a mais eloquente expressão do amor de Deus pela humanidade. Quando Jesus ele vem ao mundo sabendo o seu propósito, o próprio Cristo, ao conversar com um doutor da lei, com um fariseu, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que doou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando a gente olha para a cruz, é impossível negar que alguém seria capaz de passar pelo que passou se não tivesse uma plena convicção do que queria. E aquilo que ele queria não expressava necessariamente o que ele precisava, porque ele não precisava. Ele não precisava. Mas quando ele assume esse papel de ser o condenado, de receber a pena, de receber a dor, o sofrimento, o castigo, ele não pensava em si. Ele não pensava apenas nas dores que sofreria.
Mas por certo, ele pensava em cada pessoa que está aqui nessa noite, por cada pessoa que já passou por essa terra. Ele pensava em cada nação desse planeta. Ele pensava em cada cidade, em cada povoado, em cada tribo, em cada vilarejo. Aonde quer, no ponto mais remoto da terra, que exista uma pessoa que sequer de repente ouviu o nome de Jesus e não tem a noção de quem é Jesus e não sabe o que representa Jesus, mas Jesus, ao se entregar naquela cruz, ele pensou nessa pessoa, assim como ele pensou em você, assim como ele pensou em mim. Então não existe, irmão, nenhuma pregação, por mais eloquente que seja, com o vernacular mais expressivo que seja, diante do mestre, com o maior cabedal de conhecimento que tenha, consiga retratar exatamente aquilo que Cristo sentiu, para que nós pudéssemos receber o resgate da nossa alma. Uma outra coisa sobre a cruz, é importante saber que ela é a prova de que o amor nunca foi sobre palavras. O amor diz respeito a ações contundentes. No momento mais crítico, no momento nevrálgico da sua trajetória, da sua estada aqui nessa terra, no momento em que o seu propósito se resumiria à sua morte, porque a gente fala muito em ressurreição e é evidente o ápice da regeneração do homem, da oportunidade que Cristo deu ao homem, é a partir da sua ressurreição. Mas entenda, não haveria ressurreição se não houvesse crucificação. Para que Jesus pudesse ressuscitar ao terceiro dia, como fora cantado, encenado maravilhosamente aqui, isso só foi possível porque Jesus resolveu, aceitou levar uma cruz diante dos seus algozes. E mesmo estando pregado naquela cruz, Jesus preferiu se manter em silêncio, falando apenas poucas palavras. E ainda assim, as primeiras palavras que Jesus ele fala, é olhando para a multidão que o injuria, que o afronta, para falar com Deus e pedir a Deus, a eles, misericórdia. Ele olha para aqueles que lhe xingam, que zombam, que escarnecem, que lhe apontam o dedo, diz ser o Filho de Deus, mas Deus não está nem aí para ele. Diz que pode destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Eles não entendiam nada, eles não sabiam de nada. Para essas pessoas, Jesus se dirige ao Pai e diz: Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E diante das suas poucas palavras, ele olha para um dos crucificados
que se mostra arrependido e lhe oportuniza aquilo que a sua vida inteira nunca lhe deu. E lhe diz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Diante das suas poucas palavras, ele diz: tetelestai, está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Numa conjectura minha, é como que se Jesus estivesse dizendo para Deus: aquilo que eu vim para fazer está feito. E se isso é a porta que se abre para resgatar aqueles que me condenam, a porta está aberta. O diabo não tem mais poder sobre eles. Agora eles estão nas minhas mãos. Só depende deles. Sabe que a grande incoerência da crucificação é saber que Jesus havia sido condenado por um crime que eles diziam que Jesus havia cometido. Só que diante da cruz, Pilatos manda escrever exatamente aquilo pelo que Jesus estava sendo condenado. Porque eles queriam matar Jesus, porque ele dizia-se ser o rei dos judeus. Então Pilatos coloca essa insígnia, essa inscrição sobre a sua cruz. E procure imaginar esse cenário, irmãos. O Monte Gólgota, 3 cruzes, nas extremidades 2 malfeitores, na cruz do meio, Jesus. E salve lembrar que Pilatos mandou que fosse escrita aquela frase em 3 idiomas: hebraico, latim e grego. Porque o texto diz para que todas as pessoas que por ali estivessem passando, caminhando, olhando, passando pelo caminho para a entrada da cidade ou saindo da cidade, olhassem para aquela cena e focassem na centralidade daquela cena, daquele cenário. 2 ladrões e no meio deles um homem. E aqueles que falavam grego, que falavam o latim, ou que falavam o hebraico, conseguiam entender que na cruz do meio um homem estava sendo entregue, porque se dizia ser o rei dos judeus. E era isso que os líderes religiosos queriam que Pilatos estivesse escrito. Eles dizem para Pilatos: não diga que ele é o rei dos judeus, mas que ele se diz ser o rei dos judeus. E Pilatos, como se tivesse sido orientado por uma força suprema, ele diz: o que eu fiz está feito. Escute, irmão, quando faltam pessoas, quando faltam palavras, quando faltam oportunidades, mesmo que barreiras se fechem para que aqueles que conhecem a Cristo falem do nome dele, escute, aquilo que Jesus representa para a humanidade
nunca deixará de ser dito. Quando todos fugiram de Jesus, quando seus apóstolos se esquivaram, quando Judas lhe traiu, quando as pessoas passavam pelaquela cena e mexiam a cabeça e diziam: esse aí. Lá estava uma frase sobre a cabeça de Jesus, para que todos os povos, línguas e nações soubessem e nunca esquecessem que Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Então, mediante a isso, irmãos, eu quero, mediante a esse cenário, eu quero falar algumas coisas aqui com os irmãos. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. O que eu vejo naquela cena, diante daquelas 3 cruzes, diante de quem estava na cruz do meio e diante daqueles que estavam nos extremos? A primeira coisa que eu entendo é que o amor de Cristo revelado na cruz transforma a desigualdade em oportunidade. Eu vou repetir: o amor de Cristo revelado na cruz transforma a desigualdade em oportunidade. Escute, irmão, escute o que eu vou dizer para você. Não existe na história da humanidade um instrumento de inclusão mais democrático e poderoso do que a cruz. Não existe. Porque a cruz nos deixa no mesmo nível. A cruz, ela não é seletiva. A cruz não segrega. A cruz não aparta. A cruz não faz distinção de pessoas. A cruz não seleciona o melhor ou o pior. A cruz não escolhe o branco ou o preto. A cruz não escolhe o homem ou a mulher. A cruz não difere o justo do injusto. A cruz, ela abre o leque para que todos possam se achegar àquele que tem o poder de mudar a vida e a história de qualquer pessoa. Os homens que estavam com ele naquela cruz eram 2 malfeitores, eram 2 ladrões, eram considerados a escória da sociedade, eram perseguidos, eram procurados, foragidos, pessoas que amedrontavam os outros. Esses 2 homens é que foram escolhidos para pintar esse cenário junto com Jesus. Esses 2 homens é que estavam junto a Jesus, um de cada lado. E a Bíblia vai dizer que, assim como todas as pessoas que ali estavam, eles também injuriavam Jesus. E talvez o que condenou aqueles homens foram os seus crimes, foram os seus pecados, foram os seus atos falhos, foram os seus erros, foram as suas mazelas. Mas quando eles estão ao lado de Jesus, Jesus não está preocupado com aquilo que eles eram, mas a cruz do meio
vai dar uma oportunidade para eles se transformar naquilo que eles poderiam ser. A Bíblia diz que teve um ladrão que injuriava e que desafiava Jesus a descer daquela cruz e salvar ele e se salvar. Ele dizia: Jesus, salva-te a ti e salva a nós, como se ele descendo daquela cruz, a sua história fosse mudar. Não. Já o outro, ele reconhece o que ele foi. Ele reconhece porque estava ali. Ele sabia o porquê estava ali. E quando ele vê tudo aquilo acontecer, e Jesus, sem dar um pio, sofre calado. Ele repreende o seu comparsa que está após Jesus, porque entenda uma coisa, irmão: sempre haverá Jesus entre você e as diferenças de quem discorda de você. É Jesus que vai fazer esse filtro. Então ele diz: você não percebe que nós estamos aqui porque merecemos? Você não percebe que nós estamos aqui pelos nossos atos falhos? Mas esse homem que mal fez. E quando nós reconhecemos o que nós somos, os nossos erros, as nossas mazelas, nós estamos abrindo o nosso coração para Cristo entrar. É por isso que ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: não, você não pode. Você é um ladrão, você é um malfeitor, você prejudicou um monte de gente, você tomou para si aquilo que não era seu, você destruiu vidas. Não. A cruz nunca vai lançar em rosto os nossos pecados e as nossas mazelas. O que a cruz faz pelo homem é devolver a ele a oportunidade de viver uma nova vida na presença do Todo-Poderoso. Jesus lhe diz: hoje mesmo, hoje. Não é amanhã, não é daqui a pouco, não é outro dia, é hoje. Hoje a gente vai estar junto no paraíso. Escute, irmão, Jesus não quer tirar as tuas consequências, mas Jesus quer te dar uma nova vida. E com a nova vida em Cristo, qualquer consequência você consegue passar por cima do problema, passar por cima da dificuldade, ainda que o inimigo tente lançar em rosto as coisas erradas do passado. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Você vai viver em novidade de vida. Cristo morreu e ressuscitou para vivermos em novidade de vida, para vivermos o sobrenatural, para vivermos o extraordinário. Hoje é uma noite de alegria, hoje é uma noite de júbilo. Jesus morreu, mas ressuscitou com poder e grande glória. Se você pode, levante a sua mão e glorifique ao nome do Senhor. Quanto tempo mais? Segundo, o amor de Cristo revelado na cruz, aleluia, transforma a injúria em arrependimento. O amor de Cristo revelado na cruz transforma injúria em arrependimento. Hoje eu acordei, irmão, com esse ladrão na minha cabeça e no meu coração. Sobre esse homem arrependido. Ele mexeu comigo o dia inteiro. Eu estava na casa do meu irmão almoçando e as lágrimas corriam. Porque a Bíblia vai dizer que os dois ladrões
injuriavam a Jesus. Significa que no momento em que eles foram presos na cruz, aquele homem também estava descontente com a situação. Aquele homem também não aceitava a situação. Marcos capítulo 15, versículo 32, está escrito assim: o Cristo, o Rei de Israel, segundo aqueles que o afrontavam, diziam: desça agora da cruz para que o vejamos e acreditamos em você. E diz a Bíblia: também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Os dois ladrões injuriavam a Jesus. Os dois. Mateus no capítulo 27, versículo 44, está escrito que eles lançaram acusação em rosto aqueles que com ele estavam crucificados. Eu fico imaginando, irmãos, a cena, aqueles dois homens olhando para Cristo na cruz do meio e dizendo: eles colocaram você aqui porque você dizia ser o Filho de Deus. Eles colocaram você aqui porque você dizia que você e o Pai eram um, que aquilo que pedissem a você, ao Pai no seu nome, você faria. Então nós estamos pedindo agora, por que você não faz? Tem pessoas que nunca vão entender o propósito da cruz. Tem pessoas que pensam que a cruz é apenas um instrumento para melhorar a vida. Para dar um upgrade na sua vida emocional, financeira. Não, irmão. Jesus jamais desceria daquela cruz, porque ele sabia porque estava lá, e ele estava lá por causa da minha e da tua vida. Mas escute, irmão, um deles se arrepende, a injúria se transforma em arrependimento. E eu não sei o que aconteceu naquela cruz, porque a Bíblia relata poucas palavras de Jesus, como falamos aqui, mas eu só sei que em menos de 6 horas o coração de um deles mudou. O coração de um deles se transformou. Em menos de 6 horas, as injúrias pararam de ser proferidas. E fico eu aqui imaginando, irmão, aquele ladrão que está se arrependendo, virando a sua cabeça ou para a esquerda, ou para a direita, ou para a esquerda, e olhando ali no meio, naquela cruz do meio, um homem com excesso de sofrimento, porque Jesus não foi só pregado na cruz. Porque antes de ser pregado na cruz com pregos de 12 centímetros e meio, ele foi açoitado, as suas costas estavam dilaceradas, os ossos do seu lombo apareciam, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. E eu fico imaginando aquele ladrão que se arrepende, olhando para aquele homem pensando: eu sou um ladrão, eu sou a escória da sociedade, e eu não sofri o que esse homem sofreu. E quem sabe ele olhando para aquela cena, ele diz: imagine quanta dor esse homem está sofrendo. Imagine como não está doendo aquela coroa de espinhos cravado na sua cabeça. Imagine como não está doendo os pregos cravados nos seus punhos e nos seus pés.
Como não está doendo as suas costas dilacerada? Eu fico imaginando aquele homem olhando para Jesus naquela situação e dizendo: isso aí não é condenação, isso aí é castigo. Isso é muito mais do que uma simples condenação. Essa gente está querendo mostrar para o mundo que esse homem não é quem ele dizia ser. Por isso ele sofreu tanto antes de ser pregado aqui. Agora entenda uma coisa, irmão. O que traz redenção ao homem não é a condenação de Jesus. Ô pastor, explica melhor isso. Eu explico. O que traz liberdade ao homem não foi porque Jesus foi condenado à cruz. Porque a Bíblia diz, Paulo diz que agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam mais segundo o sofrimento da carne. O que traz redenção ao homem é o castigo que Jesus sofreu, porque o profeta diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Jesus precisou ser castigado, Jesus precisou ser açoitado, para que hoje nós pudéssemos reinar sobre a sua paz. Eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Eu não dou a minha paz como esse mundo pensa que dá, mas a minha paz é diferente da paz que o mundo pode transmitir. A minha paz, ela excede todo entendimento. A minha paz excede toda a consciência humana. A paz que Jesus Cristo transmite a você através do seu castigo te dá a liberdade de você viver em plenitude de vida, te dá a liberdade de você viver uma vida em novidade, de entender que se você hoje está de pé, você não precisou passar pelo que Jesus pagou. Ele pagou o preço para você viver uma vida abundante. Aleluia. Para finalizar, o amor de Cristo através da cruz revela o seu propósito imutável. A cruz nunca perdeu o seu sentido e o seu significado. Passaram-se pouco mais de 2000 anos e aquilo que Jesus passou lá ainda borbulha no coração do homem. E enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, isso ainda continuará a enfervecer o coração do homem redimido, do homem que se encontrou com o seu amor. Entenda uma coisa, irmão: a cruz não é uma causa, a cruz é um propósito. Porque um propósito é maior do que uma causa. Uma causa te motiva a viver por algumas circunstâncias, por um determinado tempo. Mas um propósito, irmão, ativa a sua vida para você viver para sempre aquilo que você entende que é o correto. Por isso que a cruz é o propósito. É por isso que a mensagem do Evangelho se baseia na cruz. Porque sem cruz não há remissão de pecados. Jesus precisou morrer por mim e por você, para que nós fôssemos redimidos.
E ele sabia o porquê deveria estar aqui, nesse mundo. Não ter por usurpação ser igual a Deus, antes tomar uma forma de servo e se tornar como homem e viver uma vida nesta terra, sondar o coração do homem e por 3 anos e meio falar do seu amor, comissionar os seus apóstolos, entregar uma mensagem, falar que o reino de Deus tem sua base no arrependimento, e que se o homem se arrepender, o reino de Deus é chegado. Então entenda, irmão, a mensagem da cruz tem uma singularidade, ela fala de arrependimento. Então qualquer pessoa que queira ingressar no Evangelho de Cristo e viver em novidade de vida, precisa olhar para dentro de si e entender que todos nós pecamos e carecemos das suas misericórdias, e a partir disso, assim como o ladrão, entender que o sacrifício de Cristo é muito maior do que qualquer outro. A partir daí, nós estamos aptos a viver uma vida na presença de Cristo. Escute o que eu vou dizer para você. O Evangelho nunca vai requerer de você aquilo que o Evangelho não diz que precisa para você viver na presença de Cristo. O Evangelho não tem penduricalhos. Palavrinha aí que está sendo falada hoje aí. O Evangelho não tem penduricalhos, mas o Evangelho tem uma essência. E a essência do Evangelho está em Jesus Cristo, e este ressuscitado. Então entenda uma coisa, irmão. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome para si a sua cruz e siga-me. E João, escrevendo no seu Evangelho, no capítulo 19, versículo 17, ele diz: e Jesus, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Então nós precisamos entender que para tomarmos a nossa cruz e segui-lo, é preciso ter a consciência de que esse caminho após Jesus nos levará aonde Jesus chegou. E Jesus, carregando a cruz, irmão, ele foi até o Gólgota para ser crucificado. Jesus nunca disse que essa vida seria uma vida de facilidades. Jesus nunca disse que o Evangelho seria o Evangelho de facilidades. Mas o Evangelho, ele é um Evangelho de oportunidades. E essa noite, Jesus está te dando a oportunidade. Para você que olha para o sofrimento de Jesus, e nessa época, nesse dia, a gente recebe muitas felicitações, Feliz Páscoa. E hoje a gente recebe muitas mensagens por WhatsApp dizendo: hoje é o dia de celebrar, Jesus ressuscitou. Celebre esse dia, porque Jesus vive. É evidente que Jesus vive. Mas para que ele estivesse vivo para todo sempre, ele precisou tomar a sua cruz e seguir para o Gólgota. Guarde uma coisa no seu coração:
Jesus não pede para você tomar a sua cruz por Ele. Jesus pede para que você tome a sua cruz com Ele. Paulo não disse: eu já estou crucificado por Cristo. Ele diz: eu já estou crucificado com Cristo. Então entenda uma coisa, irmão. Você não precisa levar uma cruz por Jesus, porque Ele já levou uma cruz por você, e você nunca vai poder pagar o que Jesus fez por você. Por isso a cruz que Ele levou, ninguém pode levar. Mas nós precisamos entender que se nós queremos viver o propósito do Evangelho na nossa vida e desfrutar do amor de Cristo, nós precisamos abrir mão daquilo que somos e viver para que aquilo que Cristo espera de nós. O mesmo Paulo, nesse mesmo texto da carta aos Gálatas, ele diz: eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo, não vivo na carne, mas vivo pela fé no Filho de Deus. Escute, Jesus, Ele espera que você entenda que a cruz dele não é uma moeda de troca, não é uma moeda de barganha. O preço que Jesus pagou na cruz, não existe casa da moeda da maior autoridade mundial, da maior nação do mundo, que possa produzir a moeda que Jesus pagou naquela cruz. Porque a moeda que Jesus pagou naquela cruz, ela cancelou todos os nossos pecados. Porque todo o escrito de dívida que era contra a nossa vida, Jesus pagou. Ele rasgou a cédula e cravou-a na cruz do Calvário, para que você pudesse ter a oportunidade de dilatar o seu pulmão, abrir a sua boca e neste dia especial dizer: Jesus vive, Jesus vive, Jesus ressuscitou. A cruz não é o fim, a cruz é apenas um caminho. E para finalizar, concluindo, Jesus na cruz do Calvário, Ele ultrapassou a barreira de qualquer altruísmo humano. Uma pessoa altruísta é aquela que faz para o outro aquilo que ela não pode fazer. E aquilo que Jesus fez por nós, espiritualmente falando, nós jamais poderemos fazer. Assim como o ladrão arrependido, que reconheceu as suas falhas e disse: lembra-te de mim hoje, quando entrares no teu reino. Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Ele está dizendo: eu estou aqui para te receber. Eu estou aqui de braços abertos, para você saber que eu tenho coisas maravilhosas para te dar, coisas extraordinárias para você viver. Jesus hoje, escute, Ele quer mudar a sua condição. Ele quer transformar você de uma pessoa comum para uma pessoa incomum, uma pessoa que anda por vista para uma pessoa que anda por fé, uma pessoa que não vive por si só, mas vive pelas pisaduras do Mestre, e são as suas pisaduras que nos tornam sarados. Você está sarado aqui nessa noite, você está curado aqui nessa noite, você está liberto aqui essa noite, você está redimido aqui essa noite. Essa é a noite de redenção para a sua vida. Fique de pé, por favor.
quero orar por pessoas aqui nessa noite. Eu quero orar por pessoas que querem se encontrar com a cruz. Por pessoas que queiram olhar para a cruz e saber que aquele sofrimento, que aquela dor, que aquela inscrição dizendo que ela é rei, ela não está vencida, ela não caducou, não expirou o prazo de validade. Pelo contrário, Ele não é só o rei dos judeus, mas Ele é o nosso rei. Ele é o nosso rei. E você hoje tem a oportunidade de levantar as suas mãos e render a Ele o teu louvor e a tua adoração, e poder entender que a cruz te deu uma nova oportunidade para a sua vida. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu só sei que, independente da sua situação espiritual, existe uma oportunidade de viver uma experiência sobrenatural com o Cristo ressurreto. Se você sentir no seu coração que Jesus falou com você através dessa palavra, eu convido você a sair do seu lugar e a vir aqui à frente, se colocar diante da cruz, relembrando o seu sacrifício. Quem sabe alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor, alguém que abandonou a fé, alguém que desistiu, alguém que olhou para a cruz e não conseguiu entender até hoje o que ela representa. Mas hoje o Senhor está te dando uma oportunidade de você olhar para a cruz do meio e dizer: Senhor, eu quero viver coisas novas, eu quero viver coisas extraordinárias, eu quero viver coisas sobrenaturais, eu quero ver o invisível, eu quero pisar aquilo que é possível pisar sem estar num chão fixo. Hoje Deus está te dando a oportunidade de você viver em novidade de vida. Quem sabe existe alguém aqui nessa noite que ainda não decidiu-se para Cristo. Eu não estou te convidando para aceitar Jesus, porque aceitar Jesus a humanidade já aceitou. Mas quem sabe para você, com a sua boca, professar que Jesus Cristo é o seu Senhor. Hoje você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, diante desse altar, e confessar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. Alguém para Jesus, alguém que queira se reconciliar com Jesus, alguém que precise refazer os seus propósitos com Jesus. O Senhor está te dando a oportunidade de você sair do seu lugar e vir até a frente, e nós estaremos orando pela sua vida. Jesus está com os seus braços abertos. Glórias a Deus. Alguém com esse jovem aqui, por favor? Alguém da mocidade para com esse jovem aqui, por favor? Quem sabe hoje você precise refletir sobre a sua vida, olhando para a cruz do meio. O Senhor está te dando a oportunidade. Hoje é o dia que Jesus ressuscitou. Deixe Ele reviver no seu coração, deixe Ele reviver na sua história,
Deixe Ele reviver nos seus caminhos. Deixe Ele reviver nos seus projetos. Deixe Ele reviver nos teus sonhos. Deixe Ele reviver na sua família. Deixe Ele reviver na sua história. Jesus está com os braços abertos, dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Eu sei que existem pessoas neste lugar que precisam refazer o seu compromisso com a cruz. O Senhor está te dando uma oportunidade. Aleluia. Mas alguém, eu não sei se essas pessoas estão se reconciliando, estão voltando para Jesus, mas independente do que seja, eu entendo que hoje o céu está festejando, porque existem pessoas aqui que ouviram a mensagem da cruz e abriram o seu coração, assim como aquele ladrão que se arrependeu. É impossível falar do sacrifício de Jesus na cruz e não ser tocado pela sua presença. Seja tocado pela presença. Seja tocado pela presença. Sinta a presença do Cristo ressurreto nesta noite. Se você puder, levante a sua mão. Adore o nome do Senhor, glorifique o nome dEle. Abre a sua boca, dilate o seu pulmão. Renda ao Senhor um tempo de adoração ao nome dEle. Jesus, 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 Jesus é Rei. Jesus é Rei. Mais uma pessoa para Jesus aqui. Jesus é Rei, Jesus é Rei. Ele foi morto e reviveu. Está sentado à destra de Deus. Aleluia. Aleluia. Essa é uma noite de cura. É uma noite de libertação. É uma noite de restauração. É uma noite em que o Rei dos Reis está sendo glorificado neste lugar. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença do Espírito Santo neste lugar. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Jesus está aqui, Jesus está aqui. O nome de Jesus tem poder para quebrar grilhões, desfazer fortalezas, derrubar muralhas, quebrar grilhões, quebrar cadeias. O nome de Jesus é lindo. O nome de Jesus é maravilhoso. O nome de Jesus é extraordinário. O nome de Jesus é santo. O nome de Jesus é imutável. O nome de Jesus é sobre todo o nome, e diante dele todo joelho vai se dobrar. Se você puder, tire um minuto para dizer que Jesus é maravilhoso, que Jesus é extraordinário, que Jesus é todo-poderoso. Querido Deus, nós estamos na tua presença, proclamando o nome de Jesus, falando do seu amor, relembrando o seu sacrifício. E o Senhor está restaurando vidas. Aleluia, aleluia. E o Senhor está mudando histórias. E o Senhor está refazendo cursos. E o Senhor está dando novas oportunidades. O Senhor Jesus vive e reina para todo sempre, e o seu nome é glorificado hoje, sempre. Aleluia. Se você puder, irmão, olhe para alguém que está do seu lado, se isso não for te constranger, e diga para ele que o nome de Jesus
O nome de Jesus é maravilhoso. Diga que você vive porque você acredita que o nome de Jesus tem poder. Aleluia. Deus abençoe, pastor Júnior.